Fala galera, beleza? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aí no canal, marca aí embaixo já no sininho aí para receber as notificações, se inscreva aí, deixa o seu like também se você está aproveitando aí os vídeos aqui do canal. Para quem não assistiu ainda, a série A Matemática do Áudio tem bastante informação legal, vários conceitos que você consegue aplicar durante seu trabalho aí de mixagem, de masterização, vão realçar várias ideias, a galera tá aprendendo bastante coisa lá, então só clicar aí, tem o playlist aí, A Matemática do Áudio também. Resolvi fazer esse vídeo aqui porque já tem um bom tempo que eu tô com esse assunto na cabeça, a galera sempre me pergunta, acaba que eu presto bastante consultoria para estúdios pequenos também, e rola muito esse assunto que até que ponto a gente consegue tirar, ou se a gente consegue tirar um som profissional, entre aspas, de um home studio, né? Qual que é o grande lance disso tudo? Primeira coisa que a gente deve entender, o que é um home studio, né? Por que surgiu esse termo? A ideia inicial de home studio seria um estúdio de porte menor, onde você pudesse fazer as coisas, seja ali na sua casa ou algum espaço que você tenha, com recursos reduzidos, né? O que acontece é que, se a gente para observar a cronologia, né, o histórico de como a indústria fonográfica tem se comportado aí nos últimos 25, 20, 15 anos, né, a gente está vendo que a pirâmide tem invertido, né? Então, a gente tinha estúdios muito grandes, para analisar todas as produções nos anos 80, nos anos 90, eram feitas em estúdios de grande porte, né? Eram estúdios que tinham mesas analógicas bem grandes, tinham várias salas e tudo mais. À medida que a indústria fonográfica foi mudando, toda aquela história da pirataria, como que a música passou a ser consumida e tudo mais, os estúdios de grande porte começaram a perder, reduzir mesmo, né? Porque a receita para a produção dos discos e tudo mais caiu bastante, então os estúdios de grande porte começaram a ter menos trabalho. Tem um documentário muito legal para quem não assistiu ainda, que é o Sound City, que é um documentário do Dave Grohl, muito legal, que conta a história do estúdio Sound City, que era um estúdio bem conhecido, grande e tal, gravou vários discos consagrados na história da música mais recente, e aí com o advento dos estúdios menores, dos estúdios digitais e tudo mais, o estúdio, né, foi falindo até acabar e tal, e é bem legal. E o que acontece? Quando a gente pensa hoje, tá tudo invertido, então hoje em dia, grande parte das produções que a gente vê, obviamente, a gente não pode confundir. Existe um nível de produção que é a produção para mainstream, né? Que seria a produção, sei lá, artistas enormes, consagrados e tudo mais. Isso ainda acontece, de certa forma, em estúdios maiores, mas a produção musical no mundo, de uma forma geral, tomou uma forma, uma amplitude muito grande, e hoje em dia grande parte das produções é feita em estúdios menores, né? Então, quando você para pensar em home studio, que antigamente era uma visão, tipo assim, uma coisa específica, o cara tem ali um equipamentozinho, ou às vezes o cara é um músico, quer começar a fazer uma pré-produção do trabalho, ele tem um home studio. Hoje em dia, muitas produções nascem, né, quase que por completo em estúdios pequenos também, estúdios médios e pequenos, vamos dizer assim. Então eu acho que, só para contextualizar, o termo home studio hoje não significa que é um estúdio que tem poucos recursos, tá? Mas a gente fazendo essa análise, e eu resolvi fazer esse vídeo justamente por isso, porque muita gente que me procura, que acompanha o canal, estão criando, né, seus primeiros estúdios, suas primeiras experiências com gravação, e aí sim o termo home studio se refere a coisas pequenas, né? Vamos dizer, o cara comprou um computador, aí tem uma interface muito simples ali, tem um microfonezinho de R$ 300 e beleza, esse é o home studio do cara, que é a realidade para muita gente que está começando, né? Então a pergunta, se a gente consegue tirar um som profissional em um home studio, né, já começa daí. Você tem que entender que quando você ouve um disco, quando você ouve uma música que você gosta, né, os discos consagrados que a gente ouve aí, que marcam gerações e tudo mais, se você ouve esses discos foram gravados com recursos muito refinados, né? Então você para ouvir um disco, sei lá, coloca lá um disco da Beyoncé. Se você para ouvir a voz que está gravada ali da Beyoncé, e você para analisar o que criou, o que deixou a voz dela daquele jeito ali naquele disco, começa a clarear um pouco se a gente consegue chegar num som desse no home studio ou não. Primeira coisa,
a gente tem que compreender alguns elementos básicos que criam um som. E quando a gente avalia se a gente consegue criar um som profissional em home studio ou não, a gente tem que distinguir duas coisas dentro do processo da produção musical. A qualidade do som, que se refere mais à parte de criação, gravação, e a organização do som, que se refere basicamente à questão da mixagem e a masterização. Apesar da mixagem e a masterização também poderem, de alguma maneira, afetarem a coloração da sonoridade que você captou ali e tal, o objetivo principal da mixagem e da master é organizar o som, organizar os seus elementos, né, as frequências e tudo mais e tal. Então o objetivo principal da mixagem não é criar o som é criado na captação. E quando você pensa na captação, você tem aí alguns ingredientes básicos para se criar o som. Primeiro ingrediente que eu sempre falo, que é o mais importante, acústica. Né? Então, se você tem um home studio, provavelmente você tem uma sala pequena, às vezes você não tem um tratamento acústico para fazer a sua captação e tudo mais. A primeira coisa, nesse ponto inicial, você já sai perdendo, porque certamente no estúdio que a Beyoncé gravou tem um tratamento acústico legal, é uma sala bem tratada e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, se você quer chegar num som profissional, tratamento acústico de alguma maneira para fazer a captação, né? Tratar as reflexões da sala, tratar os graves, né? Independente do som que você grave, obviamente se você grava uma batera, coisas com mais pressão sonora, você precisa de uma sala com tratamento mais polido, obviamente, mas é sempre legal você realçar essa questão que a acústica cria o som. Então é a fonte sonora, que eu não vou entrar em questão aqui, porque a gente vai rodar muito o assunto, mas a fonte sonora bem mandada, bem tocada, né, com uma performance legal e acústica legal. Isso tudo cria o som acústico. Então, o primeiro item é a acústica legal. O segundo item, você tem que ter um microfone legal. Então, assim, quando você ouve o som lá, voltando no exemplo da Beyoncé, ela gravou com um microfone top, sei lá, um U67, sei lá, AKG C12 ou um Ela Telefunken, o que quer que seja. São microfones de extrema qualidade, que fazem esse processo de transdução, né, do acústico para o sinal elétrico de uma forma muito legal, muito precisa. Às vezes, a própria coloração da voz já vem muito do microfone. Então, assim, se o cara está gravando com um microfone de $5.000 e você está gravando no seu home studio com um microfone de $300, você não chega no mesmo som, né? E é uma coisa que auditivamente você percebe. Você tem como fazer um teste, você gravar com um microfoninho simples da Behringer e gravar com a KG-C12, colocar pau a pau, você vai ver que o som não chega. E não adianta pensar também que esse som vai ser manipulado na mixagem, que ele vai chegar. Muitas pessoas que trabalham com home studio, estão começando, associam muito um som de qualidade a um som com um brilho, com uma definição, né? São esses termos que a galera usa, brilho e definição. E quando você leva esses termos ao pé da letra, brilho e definição, você pensa em agudos, né? Então não é dar agudos na mixagem que vai fazer o som ficar tão definido quanto captado com um microfone bom. Então, se você quer tirar um som bom no home studio, seria um segundo passo, além de mexer na acústica, investir num microfone bom. Tudo bem, Nando, eu não tenho $5.000 para investir no microfone. Beleza, mas aos poucos você pode começar a dar um investimento em direção a um microfone melhor. Uma coisa que é legal ressaltar também depende do que você grava no seu home studio. Será que você grava batera sempre? Tem um monte de home studio aí que a galera não grava batera, grava voz, violão. Opa, então já restringe, a gente precisa de menos coisas para gravar. Então, se eu tenho um certo recurso para investir, eu posso investir em um microfone bom. Se você grava batera, não, aí você já tem que diluir o seu orçamento, porque você vai ter que ter 8, 10 microfones, né? Então, é uma outra questão. Definir a qualidade do seu som, né, tem a ver também com a quantidade de entradas que você vai precisar ter. Então é mais fácil você ter um home studio com uma qualidade melhor se você grava poucas coisas, tipo um canal, 2 canais, 3 canais ou 4, né? Quanto menos canais, mais fácil de você investir para ter uma qualidade melhor por canal. Tem que pensar sempre nisso. Bom, terceiro ponto, conversão, né? Então, se o sinal, o pré-amplificador, vamos colocar aí, passei o carro na frente dos bois. Terceiro ponto, então, acústica, microfone, e aí você tem um pré-amplificador. Pré-amplificador também é um equipamento chave, né? Então, você tem pré-amplificadores de
mais de $1.000, $2.000, dependendo, por canal, tá? E a gente vê a galera comprando aí para home studio interfacezinhas que você entra no Mercado Livre, você compra por R$1.000, R$1.500, você vai ver tem 4 canais, né? Então, para pensar, uma interface de 4 canais que custa, sei lá, R$2.000, então seria R$500 por canal. Mas a gente está falando aí de pré-amplificador, mais conversor, que eu vou falar na sequência, mais a conexão com o próprio computador. Então você tem vários componentes nesses R$500 por canal. Um pré-amplificador bom, né, se você for ver, voltando no negócio da voz da Beyoncé, então ela gravou com, sei lá, um pré... o que quer que seja, Neve, SSL, sei lá, $2.000 o canal do pré, né? Então, para comparar a diferença, é um equipamento que dá uma diferença muito grande, né? E você também pode fazer esse teste comparando. Eu já tive a oportunidade de dar consultorias em diversos estúdios e tal, e sugerir compras de equipamentos e tal, e fazer esse teste, né? Esse AB entre um pré-amplificador de uma interfacezinha, né, tipo uma Behringer ou uma Scarlett, alguma coisa assim, e você comparar com um API, um SSL, a diferença é muito grande, né, muito grande. Quer dizer, o pré-amplificador está entrando ali num ponto onde é muito suscetível. O sinal elétrico que sai do microfone tem uma voltagem muito pequenininha. Então, o pré-amplificador vai servir para dar um boost nesse sinal para ele poder ser trabalhado, para ele poder ser gravado, para ele poder ser processado, né? Então, como você está mexendo na parte mais delicada, um sinal muito pequeno e envolve aí componentes eletrônicos, envolve ruído, envolve distorção harmônica. Quando você amplifica isso, né? Quanto pior é o seu pré-amplificador, pior é esse aumento do sinal. Quanto melhor é o pré-amplificador, melhor, mais cristalino, mais definido é esse aumento, né? E mais sólido é o som. Então, assim, investir num pré-amplificador legal vai fazer com que seu home studio melhore a qualidade do seu som, tá? Depois do pré-amplificador, a gente tem os conversores, que são os equipamentos que vão servir para transformar o sinal elétrico para digital, virar bits, né? Também é uma outra ferramenta que é fundamental você ter um conversor de alta qualidade. Então, se você tem um conversor com uma qualidade legal, tipo, vamos colocar aí para gravação, né? Um Pro Tools HD, um Apogee, você tem várias marcas no mercado também que não são tão conhecidas aqui no Brasil, mas, por exemplo, o Burrow, você tem Antelope, você tem várias marcas aí que são legais, que trabalham com coisas digitais, que quando você compara com essas interfaces mais simples que a galera compra para home studio também fica muito longe, né? E a forma como você transforma esse sinal analógico para o digital é como você constrói essa onda dentro do computador, né? E associado ao conversor a gente tem a qualidade do clock, né? Que é basicamente como se fosse a régua de sincronismo ali dos equipamentos digitais. Então, conversores melhores tendem a vir acoplados com clocks melhores, clocks mais precisos, né? Quando a gente fala de clock, a gente está falando de precisão. Da mesma forma, conversores mais simples ou mais baratos tendem a ter clocks ruins também, né? E em diversos estúdios, inclusive, você pode associar um conversor bom com um clock externo também muito bom, que é uma outra questão. Então, a gente está vendo que só nessa primeira cadeia eu nomeei pelo menos 5 itens que fazem diferença total na construção do som. Então, se você pega uma cadeia simples, tipo um microfone simples da Behringer, eu estou falando assim de marcas meio genéricas, né? Mas sem colocar preferências em relação a uma marca ou outra, mas é só comparando assim pela faixa de preço e a qualidade mesmo de construção do equipamento. Então, você pega um cara que tem um microfone da Behringer plugado numa plaquinha, sei lá, uma Scarlett e ligou no computador. Você tem um som. Se você pega o mesmo cara que cantou, você põe um microfone um pouquinho melhor, não precisa ser uma coisa de $5.000, mas põe sei lá, um AKG 414 para cantar. E aí você coloca num prezinho, sei lá, num API, num conversorzinho Apogee. Quando você ouve o mesmo som gravado, a diferença assim, é muito, muito brutal. Eu dei uma consultoria há alguns dias agora, onde eu recomendei para esse meu amigo ele tem uma interfacezinha da Behringer, aí ele comprou um pré-extra, aí ele já estava usando o pré-extra para fazer a captação da voz e tal. Ele falou, cara, já deu uma diferença legal já. E é um pré, assim, barato. Ele pagou, acho que $100, eu não vou lembrar a marca. Acho que é Studio Projects. É um pré bem simples, assim.
Mas assim, já era bem melhor do que o da interface, beleza. Depois eu falei, cara, investe num conversor melhor. Eu acho que seria o seu próximo boost, assim, de ganho, né? Aí ele pesquisou, conseguiu achar uma Apogee Rosetta 200, né? 2 canais de conversão com muito mais qualidade do que a Behringer. Cara, você compara pau a pau a gravação, é absurdo, assim. E o que isso muda no som, de característica geral, que muita gente pode estar perguntando. A primeira coisa que você sente num som gravado num set, assim, num chain mais baratinho, é que o som é abafado, o som não chega, o som não tem força, o som não tem harmônicos, né? Ele é um som opaco. Você consegue trabalhar isso na mixagem, você vai acabar filtrando mais grave, você vai acabar dando mais agudo para meio que esconder. É aquela velha comparação que a gente faz, assim. Você pega uma pessoa que é meio feinha e beleza, ela é feinha. Só que, cara, coloca ela com uma roupa legal, faz um tratamento de beleza, coloca um cabelinho, beleza. Ela vai ficar mais arrumadinha, vai ficar mais apresentada. Mas ainda a pessoa é feinha. Você vai perceber que ela é feinha mesmo com uma roupa boa e tal. Ainda é feinha. Então, o lance de você gravar o seu som com um chain barato, é que o seu som sempre vai ser feinho, vai chegar lá na master, cara. Você pode masterizar o seu som lá, o que quer que seja, lá no Sterling Sound, onde for. Cara, o seu som feio vai continuar feio, mesmo numa master bem acabada, né? Então a gente não pode confundir a construção com a organização. Então sempre lembrar desse ponto. E aí eu lembro que esse meu brother a gente comparou, e a primeira vez que eu ouvi a gravação eu tinha ouvido através da conversão da Behringer. Eu falei, cara, o pré tá legal, mas o som da conversão ainda né, não deixa o som aparecer. E aí ele investiu no conversor, nesse Apogee Rosetta e tal, cara, já deu um boost. Então quer dizer, você entendendo as peças fundamentais e entendendo como isso afeta a sua construção do som, faz com que você passe a ter a possibilidade de, dentro de um home studio, você criar um produto melhor. Sempre quando você associa a qualidade da gravação, está associada a todos os equipamentos que envolvem a construção do som, para o som chegar no computador, que é onde a gente trabalha a maior parte do tempo hoje, né? Então, assim, você investir numa acústica boa, você investir num microfone legal, não precisa ser o mais caro do mundo, até mesmo porque várias gravações de discos consagrados e tal são gravados com microfones não muito caros, são gravados com microfones dinâmicos, por exemplo. Vários discos você vai ver o cara tá cantando ali num SM57, é o que vai pro disco. Você pega, sei lá, discos do Metallica, que o James Hetfield tá cantando com SM7, que é um microfone que não é um microfone caro, dentro do panorama, né, de microfones que você tem para comprar. Então, quer dizer, a questão da escolha do microfone tem a ver com o tipo de voz que você está gravando, com a performance e tudo mais. Mas beleza, você ter um pré bom é meio que obrigatório para você chegar num som bom, num som profissional, entre aspas, né? Você ter um conversor bom é obrigatório para você chegar num som profissional também, porque a gente está gravando digital. Se a gente gravasse no tape, não precisaria ter a etapa do conversor, né? Bastaria você ter o pré bom, mas a gente está morando no mundo digital. Então, ficar ligado com todos esses aspectos vão te ajudar a, dentro do home studio, criar um som melhor. E você só consegue dar um boost na qualidade do seu home studio quando você tem uma qualidade melhor de criação. Então, se você grava menos elementos, você investir mais nessas peças e priorizando, né, vai ganhando uma graninha, vai investindo aqui. É igual aqueles jogos de videogame que você vai ganhando dinheiro de carrinho, jogos de carrinho, e aí você, depois que você completa tantas corridas, você dá o boost no pneu, depois você dá o boost no motor, depois você dá o boost no nitro, depois você dá o boost na proteção externa do carro, e assim por diante. O home studio você tem que pensar dessa maneira, obviamente pesquisando bastante, vendo o preço dos equipamentos, vendo qual que é a margem que você tem para investir, mas é só assim que você consegue melhorar. E obviamente isso é só uma das etapas do processo de produção musical, que é a criação do som, tá? Vão ter outras coisas aqui que eu não vou comentar, senão o vídeo vai ficar extremamente gigante, mas quando a gente entra na etapa de mixagem e masterização, também tem vários pontos que a gente deve considerar, tá? Que vão afetar como que o seu produto vai se traduzir no final. Mas a minha forma de ver a produção musical é que
as etapas de mixagem e masterização afetam muito mais a organização das peças do que necessariamente a tonalização das peças, apesar de que a gente molda isso na mixagem e na master, tá? Mas é sempre prioridade você ter a construção mais bem feita, ou seja, a gravação, você focar na gravação. Pensando no home studio, você só tem mais qualidade na produção geral se você tem uma captação melhor, que eu acho que é o elo mais fraco do home studio. Então, em qualquer coisa que você vai fazer, pense sempre qual que é o elo mais fraco. Se você tem, por exemplo, um microfone legal, você tem um pré legal, mas a sua plaquinha é uma plaquinha simples, cara, o seu elo mais fraco da corrente é a placa. O próximo investimento que você tem que fazer, você investe numa placa melhor. Ou você compra separado, um conversor, pode até trabalhar com a sua placa, mas compra um conversor melhor, né? Então, é um tipo de raciocínio que quando você começa a associar todas essas peças, acústica, microfone, preamp, conversor, e o conversor associa-se ao clock também, quando você pensa nessas entidades, só aí que você vai começar a matar a questão de, cara, vou começar a chegar num som um pouco melhor, tá? Agora, não fique muito pirado com essa questão, porque o que acontece muito hoje é que o cara tá fazendo produção no home studio, na hora que o cara vai mixar, ele coloca lá uma música, sei lá, do disco do Foo Fighters, o que quer que seja, que foi gravado no estúdio com a mesa Nive, com pré não sei das quantas, entendeu? Então, assim, a questão de você ficar comparando é um pouco meio que sem função, porque você não vai chegar nesse som. Então, eu acho que o principal é você criar o melhor som possível, e quando você vai entrar na mixagem e masterização, que é uma outra etapa, você vai tentar pensar como que você vai organizar esse som da melhor maneira possível. Não adianta você tentar ficar colando ali o máximo possível naquela produção, que, em primeiro lugar, a sua construção do som já não chegou, né? Então, eu acho que é legal a gente desprender, entender bastante os processos, entender como que a gente aprimora cada um dos processos. Mas eu falei mais nesse vídeo aqui sobre a questão da captação, que eu acho que é o elo mais fraco de qualquer home studio, para você ter margem a chegar num som mais profissional, né? Então, eu acho que você raciocinando dessa maneira aí, você vai conseguir dar um gás aí nos seus trabalhos. Se você curtiu esse vídeo aí, já deixa o like aí, inscreva-se no canal, marque aí no sininho para receber as notificações, já a gente tem mais vídeo aí, beleza? Um grande abraço, valeu!